Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todos os teus caminhos. Deus abençoe. Em o nome do Senhor Jesus, creia de todo o teu coração. Não importa como está a tua vida hoje. O que importa é o teu coração aplicado em Deus. O que importa é você viver na perseverança, tendo paciência, esperando o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Porque todos passaram pelos desertos desta vida, por lutas, por pelejas, situações tão difíceis. E Deus não desamparou nenhum deles. Deus deu vitória para os heróis da Bíblia, homens e mulheres. Assim também será nos dias de hoje. Então, por isso que eu falo, não importa como está a tua vida hoje, o que importa é o teu coração aplicado em Deus. Se o teu coração está aplicado em Deus, é certo de que você vai ter um final feliz. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração. Eu vou orar e logo em seguida vou trazer esta palavra que Deus pôs no meu coração, a palavra abençoada, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ouve atentamente de todo o teu coração, principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Se inscreva em nome do Senhor Jesus. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu tenho orado em favor dessas pessoas dia e noite e tenho copiado o nome de muitas pessoas dessas no caderno de oração e tenho orado de joelhos em favor dessas pessoas. Louvado seja Deus. Se inscreva e permaneça. Deixa que Deus faz a obra dele no teu coração, no coração dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Ouve com atenção do começo até o final. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Senhor Jesus, Tu és poderoso, Tu és grandioso. Tu és majestoso, soberano. A soberania está em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso governo. O Senhor é quem governa o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus. Louvado seja Deus, reina para todo sempre o teu reino no coração do teu servo, da tua serva. Abençoe essa pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração. Põe a mão sobre a vida de cada uma delas, na saúde. Põe a tua mão no coração dessa pessoa, coração espiritual. Põe alegria no coração, Pai. Converta o coração a Ti, de fato e de verdade. Essa pessoa que não está conseguindo se converter a Ti, que o Senhor possa ajudar ela a convertê-la ao Senhor. Abençoe poderosamente, tira a preocupação, o medo, o desespero, a dúvida, a incerteza. Alimenta a fé dessa pessoa, exalta a fé dessa pessoa, abençoe essa pessoa. Ensina o caminho a ela, Pai. Que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, guie essa pessoa. Para a glória do Todo-Poderoso Deus, abençoe cada homem, cada mulher que está ouvindo esta oração. Abençoe a casa, a família, os caminhos. Abençoe, Pai. Faz o Teu nome ser glorificado na vida dessa pessoa que está ouvindo esta oração, na vida dessa pessoa que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Essa pessoa que vai ouvir a palavra do começo até o final, está ouvindo esta oração e vai ouvir a palavra até o final. Deus abençoe a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, eu creio. Abençoe, Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Seja abençoado, seja abençoada em Cristo Jesus, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso Deus. Creia de todo o teu coração. Se você crê, se você ter o Senhor Jesus como o teu único e suficiente Salvador da tua alma, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Creia de todo o teu coração e você vai determinar. As portas do inferno não prevaleçam contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus. Não prevaleça em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa vai ser salva. É como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31. O apóstolo Paulo respondeu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 15, também está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Ouve do começo até o final. Cristo, as primícias dos que dormem. Louvado seja o Senhor. Está escrito. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Observa bem. Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Louvado seja Deus. Ou seja, só ele morreu e ressuscitou eternamente. Porque muitos morreram e ressuscitou, mas morreu novamente, como Lázaro, como aquele homem que foi jogado na sepultura do profeta Eliseu, como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, como muitos morreram. Na Bíblia tem muitos, e também no mundo afora tem muitos que morreram e ressuscitou, mas depois morreu novamente. Mas Cristo não. Cristo, ele morreu e ressuscitou eternamente. Por isso ele é as primícias. O Senhor Jesus, que está sentado à destra do Pai, o Todo-Poderoso Deus, tem o Filho, o Senhor Jesus, à sua destra. Tudo foi feito por intermédio dele. Ele estava no meio dos homens, como homem, carne pecaminosa, morreu, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. E ressuscitou para sempre, eternamente. Está vivo, ele vive eternamente. Mas os homens pecadores morreram e ressuscitou aqueles que foram ressuscitados, depois morreu novamente. E vão ficar esperando a vinda do Senhor Jesus. Ouve com atenção, deixa o Espírito Santo falar teu coração. Só o Senhor Jesus morreu e ressuscitou eternamente. Os outros vão ressuscitar na vinda dele. Aqueles que estão com Cristo, morreu com Cristo, desceu à sepultura com Cristo, estão dormindo, como a Bíblia relata. Ouve com atenção, vai pela Bíblia, vai pela palavra de Deus. Aqui no versículo 21 está escrito: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí? Você está com Adão ou está com Cristo? Quem está com Adão morre. E morre eternamente. Mas quem está com Cristo morre, mas depois será ressuscitado na vinda do Senhor Jesus. É melhor andar com Cristo. É melhor crer em Cristo. Quem anda com Adão está no mundo. Quem anda com Cristo está na terra, neste mundo, mas não pertence a esse mundo, não faz parte deste mundo. É de Cristo. Anda no caminho de Deus, seguindo Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que nós seguimos Cristo? Aquele que eu não vê, você não vê fisicamente. É quando eu ouço a palavra, creio na palavra e obedeço a palavra, pratico a palavra. Estou andando com Cristo, estou no caminho de Cristo. É necessário ser assim. Se a Bíblia condena o homem, a mulher, a não fazer tal coisa, não faça. Obedece. Se a Bíblia recomenda o homem e a mulher fazer tal coisa, faça. Assim a pessoa está andando no caminho de Cristo. Quando a Bíblia condena, não faz. Quando a Bíblia aprova, faz. Essa pessoa, ela está seguindo o Senhor Jesus. Essa pessoa está no caminho de Deus. Essa pessoa, ainda que ela morre, ela vai viver eternamente, porque Cristo vai ressuscitar essa pessoa. Ouve atentamente. Por causa de um homem, todos morrem. Mas por causa de um homem, outro homem, todos ressuscitam. Aqueles que crêem nele, aqueles que recebem ele como único e suficiente Salvador. É necessário ouvir a palavra, crer na palavra e praticar a palavra de Deus. Está escrito aí, ó. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só, está escrito na palavra de Deus. Todos em Adão morrem e todos em Cristo ressuscitam e vivem eternamente. Como está escrito aí.
Todos que estão em Adão morrem, mas todos que estão com Cristo, ainda que morrem, viverá eternamente, porque ele vai ressuscitar. Creia de todo o teu coração, está escrito na palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Aqui no versículo 23 está escrito: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha só, primeiro Cristo ressuscitou e se revelou a muitos, se manifestou a muitos, e está assentado à destra do Todo-Poderoso Deus. Depois é aqueles que desceu à sepultura com Cristo. Na vinda do Senhor Jesus, esses vão ressuscitar. Ainda não é o fim. O Senhor Jesus, ele vem para resgatar aqueles que foram salvos. Essa pessoa que ouviu a palavra, creu na palavra e pratica a palavra. Recebeu Jesus, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador da alma, da vida. Essa pessoa, ela vai acordar quando as trombetas forem tocadas. O Senhor Jesus vai descer na nuvem. A palavra de Deus diz que o rei vai chamar de vinde bendito do meu Pai. Rei com letra maiúscula é o Senhor Jesus, está escrito. Mateus capítulo 25, versículo 34. Ouve com atenção. Vinde bendito do meu Pai. Louvado seja Deus. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena andar no caminho do Senhor Jesus. Vale a pena agradar o Senhor Jesus, se esforçar. Vale a pena o gemido com o Senhor Jesus, o choro com o Senhor Jesus, as decepções com o Senhor Jesus. Não que Ele vai te decepcionar, não. Mas o mundo é uma decepção. O mundo é uma frustração. Mas o Senhor Jesus é a bênção de Deus na vida de todo aquele que tem Ele como único e suficiente Salvador da alma e da vida. É a bênção de Deus, é a libertação, é a salvação, é a vida eterna. Louvado seja Deus. Cristo Jesus na vida do homem, na vida da mulher. Creia de todo o teu coração e toma posse. Na vinda dele, essa pessoa ela vai ver que valeu a pena ter andado no caminho de Deus. Ter ouvido a palavra, ter crido na palavra, ter obedecido a palavra. Louvado seja o Senhor. No versículo 24 está escrito: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Olha só, quando o Senhor Jesus, quando ele resgatar os salvos, vai passar o tempo de Deus, depois virá o juízo final. Ouve com atenção. Todo inimigo será colocado embaixo dos seus pés. Louvado seja Deus, como está escrito no versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Todos os inimigos debaixo dos pés. Todos aqueles que são contra o Evangelho, todos aqueles que perseguem a obra de Deus, perseguem o servo, a serva de Deus, são inimigos de Deus. Aqueles que essa pessoa que serve Jesus pensa que aquela pessoa é inimiga dela, mas não é dela, é inimiga de Deus. É inimiga do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai colocar embaixo dos pés. O Senhor Jesus, ele é amor, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é bom, ele é maravilhoso, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor, ele é vingador, está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso verdadeiro Deus. Creia de todo o teu coração, ele não vai vir buscar os salvos com amor, com misericórdia, não, ele vai vir com justiça. Aqueles que recebeu ele como único e suficiente Salvador, esses vão ser chamados de vinde bendito do meu Pai. Mateus capítulo 25, versículo 34, está escrito. Mas aqueles que zombaram, que escarneceram, que não aceitaram a palavra, não aceitaram o Senhor Jesus, esses vão ficar. Os que desceram a sepultura sem ele vão ficar sepultados até o julgamento final. E os que estiverem na terra peregrinando vão ficar até o julgamento final. Mas os salvos vai reinar com ele o tempo de Deus, até ele entregar o reino para o Pai. E ali haverá
o final, o julgamento final. Acabou tudo. Céu ou inferno? Não são palavras duras, são palavras verdadeiras. Vale a pena servir Jesus. O mundo não sabe disso. Quando a pessoa sai do mundo e passa a buscar Deus, essa pessoa passa a saber dessas coisas. Vale a pena. Vale a pena. Ouve com atenção. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Olha só. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aí, após essa destruição, os que foram salvos, nunca mais morrerá. Viverá eternamente com Cristo. Louvado seja Deus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Isso que os homens conhecem na terra, que falam, fulano morreu, Beltrano morreu, Ciclano morreu, para Deus não é morte, ela é um sono profundo. A pessoa está adormecida, está dormindo, um sono profundo. A alma, o espírito, foi tirado daquele corpo, a vida. O espírito voltou para Deus, o corpo retornou à terra, que o deu, e a alma, a vida, está esperando, no lugar que Deus preparou, esperando a vinda do Senhor Jesus, ou o juízo final, que é o julgamento final. Ouve com atenção. É assim que a Bíblia nos ensina. Está escrito na palavra de Deus. Ouve com atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito: louvado seja o Senhor Jesus. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27 e versículo 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é aqueles que obedeceu o Senhor Jesus. Esses não são colocados embaixo dos pés do Senhor Jesus, não. Esses não. Esses vão ser colocados nas mãos do Senhor Jesus. Esses vão ser entregues ao Todo-Poderoso Deus. Louvado seja Deus. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que é Deus. Que é Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele sujeitou a Deus, ou seja, fez a vontade do Pai, fez tudo aquilo que o Pai ordenou ele fazer. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração. A Bíblia diz que ele é Senhor, o Senhor Jesus. E ele veio como Senhor, mas ele se fez como servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele, sendo Senhor, se tornou no lugar de servo, se pôs no lugar de servo. Se humilhou debaixo da mão poderosa do Pai. Creia de todo o teu coração e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 está escrito. Ouve com atenção. E ele dá toda a honra e toda a glória ao Pai. É isso que está falando aqui, ó. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, todas as coisas estiverem sujeitas. Sujeita a quem? Ao Senhor Jesus. Olha só, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas, aquele quem? Deus, que todas as coisas lhe sujeitou. Olha só, para que Deus seja tudo em todos. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Hoje, os homens na terra, dá para Deus, para o Filho, o Espírito Santo, toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Exalta a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus. Reconhece Deus como teu único e suficiente Salvador da tua alma, da tua vida. Creia de todo o teu coração. O homem com Adão morre eternamente e depois ressuscita para ser julgado e provar a segunda morte. O homem com Cristo Jesus, ele morre, ele adormece dessa sepultura, mas o Senhor Jesus, na vinda dele, vai ressuscitar. E vai chamar: vinde bendito do meu Pai, e vai viver eternamente. Escolhe com quem você quer andar, com Cristo ou com Adão? Com o reino dos céus ou com o mundo, com o inferno? É a pessoa quem escolhe. O mundo é o caminho do inferno.
A vida santificada, andar no caminho da Bíblia, obedecendo a Bíblia, é o caminho do céu. É o caminho do reino do céu, a morada dos salvos, que foi feito antes da fundação do mundo. Tanto o reino dos céus quanto o inferno. Foi o arquiteto dos arquitetos que fez. O Todo-Poderoso Deus fez por intermédio do Senhor Jesus. Tanto o reino dos céus como o inferno, que é a prisão eterna de Satanás e todos os seus seguidores, todos aqueles que obedecem a ele. As pessoas obedecem a Satanás quando deixa de praticar a palavra de Deus, quando deixa de dar ouvido à palavra de Deus, quando deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, endurecendo o coração. Essas pessoas passam a seguir o diabo, Satanás. E o inferno foi feito para ele, para o diabo. Não foi feito para os homens, mas os homens estão escolhendo inconscientemente e vão pagar um preço altíssimo. Escolhe Jesus, anda com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é a salvação, ele é a vida eterna. Ele é o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Anda no caminho de Deus. Vou falar novamente como que você anda no caminho de Deus, como você segue o Senhor Jesus. É quando você ouve a palavra, crê na palavra e obedece a palavra. Faz aquilo que a Bíblia recomenda fazer. E não faz aquilo que a Bíblia condena, não faz. Aquilo que a Bíblia condena, não faz. Assim, essa pessoa está andando no caminho de Deus, essa pessoa está seguindo o Senhor Jesus. Tudo aquilo que a Bíblia condena, tudo aquilo que a Bíblia reprova, não faça. Você está no caminho do Senhor Jesus. E aquilo que a Bíblia quer que o homem e a mulher pratique, faz, aí essa pessoa está andando no caminho de Deus, está seguindo o Senhor Jesus. Ouve com atenção, creia. Aquilo que provoca enfermidade, doenças no corpo do homem e da mulher, essa pessoa ela está pecando, ela está destruindo a própria vida dela, que o corpo dela é templo do Espírito Santo, está destruindo. Então aquilo que vai provocar doenças, enfermidade no corpo, deixa de fazer, para de fazer. Para o templo do Espírito Santo ser conservado, não ser destruído pela própria pessoa. Ouve com atenção. E aquilo que Deus quer que você pratica por intermédio da palavra, você vai praticar e você vai ter paz, alegria, você vai ter vida. E você vai ter saúde. Isso não quer dizer que a pessoa serve Jesus, anda com Jesus, não vai ficar doente. A doença é natural. Ela é natural, ela é comum na terra. Eu não aceito, você não tem que aceitar, mas é comum isso. Os heróis ficaram doentes. Ninguém ficou doente como o Senhor Jesus ficou. Quem mais ficou doente na terra foi o Senhor Jesus. Para você que não sabe. Porque todas as enfermidades, as doenças foram colocadas no corpo do Senhor Jesus. Todas as doenças, todas as enfermidades foram colocadas no corpo do Senhor Jesus. Ninguém ficou doente como o Senhor Jesus ficou aqui na terra. Os heróis ficaram doentes. Davi ficou doente. Davi ficou tão fraco que ele sentiu os ossos dele enfraquecer. Teve um tempo que ele ficou deitado na cama, não conseguia mais andar. O final do rei Davi. Mas ele, cheio de alegria, de paz, da presença de Deus, ele desceu à sepultura com Deus. O rei Davi morreu com velhice ditosa, morreu feliz na presença de Deus. Louvado seja Deus. E muitos heróis da Bíblia, como Jeremias, os homens de Deus, eles também adoeceram. O homem que obedeceu tanto a Deus, Ezequias, ele ficou doente também. Porque isso é natural, isso é comum na terra. Ouve com atenção a palavra de Deus. Toma posse dessa palavra, crê nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Tenha vida com Deus. Repreenda o mal, repreenda a enfermidade, repreenda a doença. Não aceita isso não. Repreenda. Ainda que nós somos sujeitos a isso. Repreenda em nome do Senhor Jesus, faça cair por terra. E seja feita a vontade de Deus segundo a tua fé. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus caminhos. Hoje e todo sempre. Você está em Cristo? Com Cristo? Então não tenha medo de nada. Porque ainda que você morre, você vai viver eternamente. Louvado seja Deus. Segue Jesus, segue Cristo. A receita foi passada. Como você segue o Senhor Jesus, como você anda no caminho de Deus. Louvado seja o Senhor. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, o Pastor Olavo Neves, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas.
Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem, que aonde essa mensagem chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva aonde você estiver, hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Graças a Deus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, segundo a vontade do Todo-Poderoso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Olha só. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém. Graças a Deus.